Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Juliana Granado e é um prazer imenso voltar com os nossos tutoriais, os nossos passo a passo. Hoje eu estou aqui com essa minha modelo que tem um cabelo castanho médio, longo, pouquíssimos fios de novinhos, né? E a gente vai fazer essa técnica de moreno iluminado um pouco mais atualizada, com a frente um pouco mais próxima da raiz. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito de pedir para você se inscrever no nosso canal e já deixar o seu like. Vamos lá? Bom, então vamos começar logo a nossa técnica, mas antes eu preciso passar para você a receitinha que a gente vai usar. Eu escolhi o nosso Wella Blondor. Eu gosto muito dele porque ele não infla no papel alumínio e ele me deixa uma abertura, um fundo de clareamento ali um pouquinho mais frio. Eu sinto mais facilidade de trabalhar com ele no moreno iluminado. Também já separei aqui o meu oxidante de 20 volumes. Vou usar também um spray de cabelo tradicional. Você pode escolher a marca que você usar, a marca que você preferir. Cumbuca. Um pentinho daquele bem tradicionalzinho mesmo, vermelhinho, que a gente gosta de usar. E o meu pincel vai ser o chanfrado da Framar, ó. Dá uma olhadinha aqui. Esse pincelzinho, ele é mais gordinho aqui embaixo e um pouco mais fininho na parte de cima. Ele me ajuda muito nessa aplicação e no depósito do produto, tá? Eu amo esse daqui, é um dos que eu mais uso. Então a gente vai, eu vou escolher aqui para usar 60 gramas de pó descolorante. Então eu vou colocar aqui as minhas 60 gramas e vou usar 1 por 1. Então eu vou colocar já minhas 60 ml de oxidante de 20, que já estava separado. Como que eu quero esse pó descolorante? Eu não quero ele muito molengo, mas eu também não posso ter ele duro, porque como nós vamos fazer o moreno iluminada, a gente vai usar muito produto na parte de baixo do comprimento. E como vocês podem ver, o cabelo dessa minha modelo, ele é um pouco mais cheio na ponta. Então, se a gente não depositar bem esse produto, infelizmente a ponta acaba ficando com muita marca, corre o risco de ficar com mancha. Então, por eu precisar depositar bastante no comprimento, eu preciso de um pó um pouco mais emoliente, ó. Ele tem que estar caindo cremoso, tá? Ele não é mole, igual água e suco, e ele não é duro igual sorvete. Eu falo que ele é mole igual Danone. Então você tem que ter uma consistência de Danone mesmo, cremosa, tá? Somente assim você vai conseguir trabalhar legal e distribuir bem esse produto. Vamos então começar? Então vamos lá, já tenho tudo preparado, já fiz a minha divisão clássica, que é 2 aqui na frente, seguindo sempre a divisão do final da orelha. E aqui atrás eu vou fazer ele completo. Veja que é um cabelo bem cheio, com a ponta bem cheia também. Então a gente vai ter que distribuir bem essas mechas para ela não ficar grossa e nem marcar na raiz, tá? A minha divisão não vai ser em zigue-zague, vai ser reta e eu vou manter pelo menos 3 dedos de altura entre uma mecha e outra, porque ela quer algo discreto, ela não quer algo que perca a identidade dela, tá? Então a primeira coisa que eu faço é dividir em 3 aqui essa parte da nuca. Essa parte aqui embaixo a gente vai ter ela um pouco mais iluminada para quando ela jogar aqui na frente, ela ter luminosidade caindo aqui sobre o ombro dela, tá? Então a nuca a gente pega um pouco mais mecha do que a parte de cima. Divido em 2, novamente porque o cabelo dela é cheio. Venho com o spray, aplico na distância na raiz e um pouco mais médio. E venho segurando aqui, ó. Eu tô segurando com o dedão bem firme. A raiz tem que estar reta, tá vendo? Tem que estar reta, não pode estar folgada, não pode estar baixado, tem que estar na altura da raiz dela. Seguro aqui, bem firme com o meu dedão e começo a desfiar com o meu pente reto, tá? Então eu subo aqui esse desfiado, não tenho medo de desfiar, porque é um cabelo mais discreto mesmo. Tiro aqui, ó, essas minhas mechinhas aqui, até aqui está 100% limpo, tá? Então, estando limpo, esses cabelinhos aqui,
eu vou fazer agora a pesca das mechas. Se você quiser, você pode colocar. Como a gente não tem auxiliar e provavelmente a maioria também não, então a gente vem com uma prisilinha de bico de pato e seguramos esses cabelinhos novos. Agora aqui, se eu quisesse ela muito loira, eu iria fazer mechas mais gordas. Como eu não quero ela muito loira, eu vou fazer mechas um pouco mais magrinhas e com um espaçamento igual. Então a distância entre uma mecha e outra tem que ser igual. Aqui não pode estar mais grosso que aqui, tá? Então feito isso, separo o que eu não vou clarear, deixo aqui na parte de baixo, e o que eu for clarear, eu coloco então aqui na placa, seguro bem a placa, deposito o meu cabelo e venho com o meu produto, primeiro aplicando no meio, bastante produto, tá vendo? Subo aqui, ó, a minha ponta, passo com bastante produto. Você precisa depositar produto, porque senão esse cabelo vai clarear irregular. Uma parte clareia mais do que a outra e causa muita mancha. Então não pode ter dó de depositar produto. Fiz essa misturinha aqui, ó, eu tenho certeza, o cabelo tá bem abertinho, ó. Passei bastante produto, eu venho com o resto que tá no meu pincel e deitado eu dou uma sujadinha assim, ó. Mesmo com o desfiado, tá? Isso daqui é para garantir que não vai ficar marca nenhuma. Fiz isso então, venho com o meu papel, deito a minha mecha, reposiciono para ter certeza que tá tudo muito bem aplicado e fecho no meu papel alumínio. Eu vou repetir exatamente o mesmo processo. Atenção aqui, eu vou repetir exatamente o mesmo processo até o topo. Quando chegar no topo, vocês vão ver mais lento para que eu explique o topo. Mas daqui da nuca até em cima vai ser exatamente o mesmo processo. Respeitando sempre a divisão de 3 dedos, tá? Para mim pescar a próxima mecha, tá bom? Então vocês vão ver um pouco mais acelerado aí, eu fazendo exatamente a mesma coisa. Bom, então a gente chegou aqui na parte do nosso topinho. Eu subi exatamente da mesma forma que eu falei para vocês. E nesse topo a gente tem que prestar atenção para um detalhe. Aqui é como se fosse a cerejinha do bolo. Então, se o nosso acabamento nesse topo não estiver bonito, não estiver bem ali sombreado, se não tiver umas mechas mais finas, as clientes geralmente reclamam porque fica muito marcado, ou elas se sentem muito loiras porque estão muito próximos ali da raiz. Então, para a gente evitar qualquer tipo de problema como esse, aqui em cima não precisa estar tão iluminado quanto toda essa parte aqui de baixo. Aqui a gente pode fazer mechas um pouco mais finas para poder só mesclar e realmente descer e encaixar nas mechas de baixo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse topo é tirar em torno de um dedinho aqui, ó, dessa parte de baixo, reto, tá? Então, eu tiro esse contraste aqui, ó, e esse daqui eu não vou clarear. Todo esse que ficou pra cá, eu vou desfiar. Só que em vez da gente fazer igual eu desfio aqui o de baixo assim, o topo a gente sempre desfia pra cima. Porque aqui assim, você consegue chegar um pouco mais perto da raiz esse desfiado, ó. A gente consegue descer ele mais e consegue realmente limpar esse comprimento. Se eu faço esse tipo de desfiado assim, eu acabo não tendo esse espaço aqui que eu preciso ter para proteger essa parte mais escura aqui, tá? Então esse topo eu sempre gosto de desfiar ele na posição para cima. Então eu venho aqui, ó, aperto bem esse desfiado, desço ele e aí sim eu pesco. Lembrando que aqui precisa ser mais fino. Então eu vou pescar, depois de fazer a pinça com os meus dedos, deixar o cabelo bem aberto aqui e vou pescar mais fininha do que eu tava pescando embaixo, ó. Bem fininha e espaçadinha. Ó, vou colocar a prancha embaixo para vocês darem uma olhadinha como que é mais fino mesmo, tá vendo? Ó, dá pra ver bem, deixa eu virar assim, ó. Ó, bem fininha e bem espaçadinha, tá? Mais fininha do que eu estava fazendo embaixo. Então eu fiz isso,
eu venho aqui, tudo bem a gente subir um pouquinho mais, tá? Contanto que não chegue na raiz, mas é intencional a gente subir um pouquinho mais. Então, já aplico aqui no meio, dou essa boa espalhadinha e subo aqui, ó, um pouco mais alto do que as de baixo, para poder dar aquele caimento bonito, aquele sombreamento bem legal. Então, nessa parte aqui, a gente vai subir um pouquinho mais mesmo, é intencional, para que fique esse sombreamento bem legal. E aí, aplicamos em todo o comprimento e pontas. Aqui eu gosto de fechar diferente dos papéis que eu fecho embaixo, tá? Como é o último, eu gosto de ter um clareamento por igual. E aí, para isso, eu coloco um outro papel em cima em vez de dobrar. Porque como esse é o último, então ele precisa correr um pouquinho mais, esquentar um pouquinho mais, clarear mais rápido, porque os outros já estão agindo há um tempo, tá? Então, feito isso, eu dobro, deixo aqui, vou preparar um pouco mais de produto e a gente vai fazer as laterais. Bom, enquanto eu preparei o meu produtinho, já coloquei ali mais 60 gramas com mais 60 ml de oxidante. A gente dá sempre uma checada antes de ir pra frente aqui nessa parte de trás. E olha só como o cabelo dela tem um clareamento super bom. Não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que sim. Já chegou no tom que a gente quer, que é um tom mais caramelo, um tom um pouco mais fechado. Então, nesse caso, eu não vou levar ela ainda pro lavatório, porque são só as primeiras mechas. Como que eu retiro esse pó descolorante? Eu venho aqui, ó, dou uma boa apertadinha aqui, faço a pinça com os meus dedos e retiro ele, ó, bem firme mesmo, tá vendo? Ó, pro pó descolorante sair todo aqui, olha lá. Dá uma melecadinha? Dá, mas nada que não seja controlável, né? E aí depois eu venho aqui com uma toalha bem úmida, tem que estar bem úmida, e dou uma limpadinha, não é nem na ponta, é mais aqui na raiz, ó. Nesse movimento aqui, ó, para que esse produto que não tá aqui não entre em contato com outros cabelos que estejam aqui no meio e acabe clareando onde a gente não quer. Então eu venho aqui, faço isso daqui, retiro o produto. Aqui já está fora de risco, tá? Vou fazer a mesma coisa no mesmo papelzinho que tá desse lado aqui. Por isso que é importante a gente manter o contraste nas laterais, porque a gente mantém a nossa área de trabalho limpa, ó. Eu não tenho dificuldade de ficar melando o cabelo inteiro. Venho aqui, ó, mesma cor, tá vendo? Então aí, faço o mesmo processo. Retiro. Isso que nós usamos o XD20. É porque se trata de um cabelo virgem. Então você tem que se atentar também à volumagem do oxidante que você usa. Vou fazer essa limpadinha então em todas as mechas que estiverem exatamente dessa mesma cor. E aí a gente já vai pra frente. Então vamos lá, vou começar a montar aqui a nossa lateral, tá? Prestem bastante atenção. A primeira divisão que eu gosto de fazer na lateral é uma risca que vem daqui até a curvinha da entradinha da sua cliente. Então acabou a entradinha, que é aqueles pelinhos novos, como esse daqui que eu tenho, eu já venho aqui e corto, tá? Vou fazer como se fosse um quadrado na parte de cima. Jogo esse pra lá e vou trabalhar primeiro nesse quadrante aqui. Aqui atrás a gente fez as divisões retas. Aqui na frente a gente vai fazer as divisões assim. Então eu venho aqui, pego mais ou menos ali uns 2 dedos de mecha. Esse daqui é o ponto que eu preciso ter um pouco mais claro, porque é o ponto de clareamento, igual atrás. Você tá vendo que já tem uns novinhos que se levantou aqui. Então nesse caso eu gosto de usar um pouco de spray. E aí eu venho aqui e dou essa boa limpadinha. Como eu sei que tá bom o meu desfiado, essa parte aqui do comprimento tem que estar sem novinhos, tá? Esses novinhos tem que estar todos aqui, ó, nessa parte de baixo. Esses novinhos ficam muito alaranjados quando a gente descolora. Então eu venho com fininhas aqui também e faço essa lateral, esse nosso ponto de luz aqui. Aplico, sem segredo nenhum. E igual em cima, embaixo e atrás, eu dou uma esfumadinha aqui.
Aplico, tenho certeza que esse pó tá embaixo, em toda a lateral. Esse cabelo não vai clarear com mancha, porque tem produto nele, ele tá bem abertinho. Fecho. E vou para nossa próxima mecha, que também a gente mantém 2 dedos e continua subindo assim. Vou dar uma aceleradinha aí para vocês poderem acompanhar certinho. Então, aqui eu já montei as 2 laterais e essa parte de trás. A gente vai montar o topo, mas como eu sempre falo para vocês, a gente tem que estar sempre de olho. Aqui atrás já deu, vou retirar o produto e aí mostro para vocês o topinho então. Então, a gente chegou até um fundo de clareamento 6, com a ponta no fundo de clareamento 7. É o fundo de clareamento perfeito pra gente fazer o morena iluminada, porque a gente acaba usando o quente que descolore, né? O quente que se revela nas luzes na hora da tonalização. Agora, vamos fazer o nosso topo. Então, vamos lá. A gente vai fazer a primeira parte, que é a nossa frentinha, que seria mais um face framing, que a gente fala, que é com a nossa, onde a frente ela é um pouco mais acesa que a parte de trás. Então aqui a gente vai dividir mais ou menos um dedo de grossura de mecha para frente, segurando bem firme. A gente vai desfiar bem da altura da ponta até atrás. A gente tem que desfiar bastante e perto da raiz. Então a gente sobe e aperta esse desfiado. Então, desfiamos e aproximamos da raiz. A gente vem aqui com bem fininhas, mas tem que ser, a maioria a gente tem que pescar com o cabo do pente, ó. A gente deixa pouco contraste, tá vendo? Porque a gente quer essa frente mais iluminada mesmo. Aí a gente vem aqui, aplica, essa aplicação vai ser mais próxima mesmo, tá vendo? Da raiz e do desfiado. Eu tenho que ter bastante produto de cima até embaixo, para que ele descolora todo por igual e a gente possa depois sombrear, tá? Então não tem problema, você não precisa fazer aquele desfiadinho deitado. Pode aplicar produto de cima até embaixo. Vem aqui e colocamos o papel. Se fosse uma cliente que gostaria de ser mais, mesmo sendo morena iluminada, Juliana, ela quer uma morena iluminada, porém se ver mais loira, eu faria outra mecha dessa para frente aqui. Como não é o caso dessa, ela quer ser mais discreta, ela não quer nada muito pro loiro, então a gente vai subir essa lateral aqui, ó, pros lados. Se ela quisesse ser mais loira, ser um moreno iluminado mais próximo da raiz, eu iria continuar essa mecha que eu fiz para frente em todo o topo. Como ela quer algo mais discreto, começando mais de baixo, um morena iluminada com a raiz mais baixa e mais natural, eu vou fazer pela lateral, tá? Então aqui a gente não tem segredo, vou dividir de 2 em 2 mechas, vou desfiar e fazer bem fininha, igual eu fiz esse topo aqui, tá? Então eu desfiei ali, as mechas já são mais finas, porque como eu te falei, aqui não precisa ser tão claro, é só para ter caimento com as mechas de baixo. Então eu pego umas mechas mais fininhas, é intencional, e aplico, tá? Eu vou fazer isso em todo o topo, em todo esse quadrado que ficou, mantendo aí uma distância de 2 dedos, tá bom? Entre uma mecha e outra. Vou acelerar para que vocês consigam ver melhor. Bora lá então. Finalizei a nossa montagem do morena iluminada. Agora eu vou ficar de olho quando todos os papéis chegarem no fundo de clareamento dessa parte aqui de trás. Eu vou retirar o produto, vou pro lavatório para fazer a tonalização e volto aqui para vocês com o resultado.
vocês estão vendo o nosso resultado do nosso Morena Iluminada. Olha que cor maravilhosa. Lembrando que o cabelo dela abriu nesse tom mais frio. Vocês podem ver aqui que a gente deixou bem sombreado a raiz, tá vendo? Olha só como as mechas fininhas que a gente fez em cima dá um acabamento singelo, dá um acabamento bonito. E as mechas embaixo, pelo fato de ser um pouco mais grossa, a gente permite com que as pontas elas fiquem mais acesas, tá vendo, ó? A gente consegue ver bastante ponto de luz. O cabelo dela ficou bem saudável, bem iluminado. Vocês podem ver também aqui na lateral, ó, que a gente deixou a frentinha um pouco mais acesa, mas mesmo assim não tem marcação. Olha aqui o nosso ponto de luz também da lateral que a gente fez. Isso traz bastante luminosidade para o cabelo e deixa o cabelo lindo, como vocês podem ver nesse resultado, sem nenhuma marca, ó. Não tem nenhuma marcação mesmo, ó. Está bem discreto. E agora eu espero que vocês tenham gostado desse nosso passo a passo, que você faça isso aí no salão e que você se torne um cabeleireiro de sucesso mais ainda do que você já é. Lembrando que eu estou atenta a todos os comentários de vocês, se vocês gostaram dessa técnica, se ficou alguma dúvida ainda e eu puder te ajudar, por favor, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever, dar o seu like e compartilhar o nosso vídeo com algum amigo profissional. Te vejo também lá no meu Instagram, @JulianaGranadoOficial, onde eu tenho vários conteúdos exclusivos para vocês profissionais. Até a próxima. Tchau, tchau!